sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula nós vamos falar sobre os operadores em Python. Então, o que são esses operadores, né? Os operadores matemáticos são utilizados em Python, né, ou em qualquer linguagem de programação para realizar cálculos aritméticos, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação. Também a gente vai ver os operadores de comparação, né? Os operadores lógicos, operadores para indicar igualdade, diferença, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Então os operadores vão ser utilizados justamente como o próprio nome está sugerindo, para que nos auxilie, para que nos indique a operação que vai ser realizada naquele comando. Seja uma comparação, seja um cálculo, seja uma atribuição. Então, para cada tipo de operação que a gente necessita, a gente vai ter um determinado operador, que é apenas a multiplicação simples. Coloco dois asteriscos, é a exponenciação, né, entre esses dois valores. E uma função muito importante, a última, que é o módulo, né, também chamado de função resto na literatura, que justamente ele vai retornar o resto da divisão de dois valores. Por exemplo, né, se eu faço a divisão de 5 dividido por 2, 5 dividido por 2, eu vou ter o meu quociente sendo 2 e o resto da minha divisão é 1, quando eu efetuo a divisão propriamente dita. Então, dessa forma, o meu resultado não vai ser o quociente, e sim o resto da divisão. Essa função é muito utilizada, principalmente quando você quer saber se o número é par ou ímpar. Você pode dividir o número por 2, se o resto da divisão for 0, você sabe que ele vai ser par. Se for 1, você sabe que ele vai ser ímpar. Outro conjunto de operadores são os relacionais. Como o próprio nome está indicando, vai fazer relação entre dois ou mais valores. No Python, quando eu quero saber se um valor é igual ao outro, eu vou utilizar o símbolo 2 iguais, é o meu operador para realizar uma comparação de igualdade. Se eu quiser saber se um número é diferente do outro, eu utilizo a exclamação seguida do símbolo de igualdade. Menor que, o símbolo de menor que da matemática. Maior que, também o símbolo de maior que da matemática. Menor ou igual, eu não tenho na computação o símbolo de menor com a barrinha embaixo, então fica o símbolo de menor seguido pela igualdade. O mesmo se aplica ao maior ou igual, símbolo de maior seguido pela igualdade. E os operadores lógicos, que vão me retornar, através da análise de valores, resultados booleanos, ou seja, resultados que vão me retornar apenas verdadeiro ou falso. 5 é igual a 6? Falso. 3 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. 5 é maior ou igual a 6? Falso. 5 é diferente de 6? Verdadeiro. Volta aqui, ó, parênteses, resolver uma potência, multiplicação, divisão, resto. A gente tem multiplicação? Tem 64 vezes 3. Então a gente resolve a multiplicação, 192. E por último sobrou a soma. A gente resolve a soma. Então o resultado final ficou 200. Então a ordem de precedência dos operadores na programação é semelhante à ordem de precedência dos operadores quando a gente está estudando na matemática. Isso é muito importante quando a gente estiver construindo nossas lógicas em Python, a gente saber quando quiser colocar precedência, cálculo da média, quero fazer a média de 10 números. Então eu tenho que primeiro somar os 10 números para depois dividir por 10. Então esses 10 números que eu vou somar, por exemplo, eles têm que estar todos entre parênteses, para eu dar prioridade primeiro à soma desses 10 números, para depois eu dividir por 10. Ok, pessoal, essa foi nossa videoaula sobre operadores. Quaisquer dúvidas,
pode entrar em contato comigo, professor Leonardo, ou com a professora Jamile. Obrigado.